Conversando Francamente, com o Paz de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional, semana iniciada em 22 de junho de 2009. Não foi uma semana muito profícua, não. Houve problemas de quórum para a votação de matérias importantes, por dois motivos especialmente. Primeiro, as festas juninas, que são muito importantes para a bancada nordestina em termos políticos, e isso faz com que os parlamentares se ausentem da Câmara Federal por ocasião especialmente da festa de São João. E segundo, continua a haver um embate entre governo e oposição no tocante à prioridade para certas matérias, o que tem provocado algumas atitudes legítimas de obstrução por parte da oposição. Foram votados apenas assuntos relacionados a tratados externos do Brasil, sem maior repercussão na vida cotidiana do cidadão brasileiro. No entanto, houve muita atividade no tocante à atividade das comissões, aos trabalhos das comissões e a atividade de plenário propriamente dita. E um fato a mencionar foi, ainda na esteira daquela crise da Universidade de São Paulo, um discurso do ilustre deputado Pedro Wilson, em que ele agradecia à Polícia Militar por ter se retirado da Universidade de São Paulo. O deputado Pedro Wilson, embora seja um oposto ideológico meu, é uma excelente pessoa e tenho tido um bom relacionamento com ele. Mas fiz um discurso de resposta, dizendo a ele que os policiais militares de São Paulo agradeciam de coração aquecido pelo elogio que ele fez a respeito da retirada, mas aquilo não era uma retirada, era o fim da missão. A Polícia Militar, em matéria de ordem pública, só se retira de determinada área quando a missão está cumprida ou quando há um contramandado judicial a esse respeito. Fiz esse discurso de uma forma até um pouco humorística, fazendo um contraponto ao discurso do deputado Pedro Wilson, mas colocando sempre as coisas e a verdade no seu devido lugar. Um aspecto importante que está em pauta também, foi debatido por mim, é a questão da Cracolândia, lá na capital. Está se passando para o país, e isso é um pouco grave, a ideia de que haja inércia policial no tocante à questão da Cracolândia. A imprensa paulista, como sabem os amigos, noticiou há alguns dias que os cidadãos residentes e comerciantes lá da Cracolândia estão tomando a ordem pública em suas mãos. Estão espantando os viciados em crack que ocupam as ruas, estão montando goteiras para incomodá-los, estão arremessando pedras e até partindo para o confronto físico. Grupos de trabalhadores, grupos de comerciantes contra grupos de viciados que não saem da área. Ainda ontem nós vimos imagens muito terríveis a esse respeito. Eu expliquei aqui no plenário que o problema é a lei. O problema é a Lei 11.343 de 2006, que trata do Sistema Nacional Antidrogas, que não dá mais instrumentos à força policial para combater uma realidade tão dura. A verdade é que a lei está apadrinhando o viciado, está apadrinhando o usuário, está passando a mão pela cabeça do usuário, que deve, evidentemente, ser tratado, sim, sempre que ele procurar ajuda da sociedade, das entidades organizadas, da medicina, ele deve ser ajudado. Mas se ele permanece gostosamente na condição de usuário, ele é alimentador do tráfico e, portanto, responsável pelo mercado e pelas mazelas do tráfico em tão grande escala quanto os próprios traficantes. Eu expliquei a falta de instrumentos para que a Polícia Militar haja mais decisivamente. Não pode ficar retirando. Aqueles usuários são levados à delegacia de polícia, voltam 3, 4, 5 vezes no mesmo dia, sem que a lei ofereça um instrumento mais forte para, pelo menos, encaminhar a solução. Expliquei também que a Polícia Civil também fica de mãos atadas. E mais, declarei na tribuna que pretendo apresentar uma proposta de alteração, e o farei ainda na semana seguinte, uma proposta de alteração dos artigos cruciais a esse respeito da Lei 11.346. Tivemos também uma audiência muito importante com o secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Ricardo Balestreri, a respeito do Estatuto da Segurança Privada. Como eu lhes expliquei, eu faço parte dessa comissão. E um dos pontos do Estatuto que veio do Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, é mais uma vez a criminalização do bico. É mais uma vez a tentativa de impor penas criminais
aos policiais que não querem fazer bico, como nós sabemos, não gostam do bico, mas o fazem por necessidade de sobrevivência. Amigos, todos conhecem muito bem a minha posição a respeito do bico, mas eu também sei perfeitamente que o bico acaba sendo uma necessidade para tantos policiais, civis e militares no país, nos estados que eles pagam tão mal e não permitem um padrão mínimo de atendimento às suas famílias. Podem ter certeza de que eu vou me opor. E declarei, antes da palestra do Dr. Ricardo Balestreri, que iria me opor a esse dispositivo, o que teve uma reação, um resultado muito importante. O próprio Dr. Ricardo Balestreri criticou o dispositivo e, pelo menos, discursou a respeito dele de um modo muito mais flexível do que aquele que consta no texto, sinalizando um apoio até no projeto do Executivo a essa questão. Outros itens do projeto são importantes porque imbricam com a questão da segurança pública e essa é a razão do debate, essa é a razão do convite ao Dr. Ricardo Balestreri. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, de que eu faço parte também, tenho tido uma atividade de muita visibilidade e tenho sido um contraponto a muitas questões lá colocadas de modo impróprio, especialmente quando alguém chega querendo bater na polícia militar. Aí tromba de frente comigo mesmo. Aí tromba de frente, vai trombar de frente sempre comigo. Especialmente porque, geralmente, essas críticas são críticas assodadas e sem fundamento. Claro, nós, policiais militares, os policiais de modo geral, têm de estar preparados para receber as críticas adequadas, corretas e construtivas. Nós não somos donos da verdade e às vezes falhamos. No entanto, crítica assodada, crítica de caráter ideológico, não tem espaço, hoje não tem espaço na Câmara dos Deputados devido à pequena, mas ativa bancada militar que lá temos, da qual orgulhosamente eu faço parte, e não tem espaço nessas comissões. Bateu, levou. No mínimo, é isso o que acontece. E um dos assuntos tratados também é um assunto de extrema importância nacional, a questão da demarcação das terras indígenas, com algumas iniciativas de alguns parlamentares tentando sustar os efeitos de portarias de demarcação do Ministério da Justiça. O país vai ter que chegar a uma decisão, porque se nós nos lembrarmos do ano de 1500, vamos tomar 1500, que é o ano oficial do descobrimento, não é? Como referência. Só havia indígenas no país, é claro, todas as terras pertenciam aos indígenas. Se aplicada a ferro e fogo, a demarcação de terras indígenas, na verdade, o país inteiro terá de ser demarcado como terra indígena. E o que eu perguntei ontem na tribuna foi: e quando houver uma contraposição entre o direito dos indígenas e o direito dos quilombolas, que é outra questão muito candente, qual prevalecerá? Deverá ser o mais antigo, não é? Então, se prevalecer o mais antigo, prevalecerá sempre o direito indígena, o direito de 1500. Da mesma forma como seria nós tentarmos repor os biomas, tomando um pouco agora o aspecto ambiental, repor os biomas que existiam em 1500. Seria viável? Claro que seria, mas com a destruição completa das cidades, de todas as áreas urbanas hoje existentes no país e mais das culturas que foram implantadas no país ao longo de 500 anos. É completamente inviável, nós temos que pensar nisso, e o artigo 231 da Constituição da República a esse respeito é muito claro, ele não afasta, não pode afastar o Poder Legislativo da questão da demarcação. Eu vou atuar nesse sentido e vamos convencer a Câmara dos Deputados que o Parlamento tem que voltar ao debate e tem que participar da demarcação. Aí sim, a vontade do povo será realmente executada, e não mediante decretos, meros decretos do Poder Executivo. Falei sobre a questão da legalidade da administração pública, citando minha primeira aula de direito administrativo na Academia do Barro Branco, a respeito de que ao administrador público só é deferido fazer aquilo que a lei permite, expressamente autoriza, e não aquilo que ela não proíbe, diferentemente do que acontece em relação ao cidadão comum. E exortei os deputados a adotar essa atitude ética com relação ao manejo das verbas indenizatórias, ao manejo das verbas de passagens aéreas e outras que continuam custando muito caro ao Parlamento. Quero, por fim, agradecer a todos os comentários, apoios, elogios recebidos, que são às centenas, pelo nosso blog ou via e-mail, e mencionar em especial o recebido de Vander de Oliveira, um amigo lá de Pirassununga, que se apresentou como militar da reserva. Vander, eu estarei em Pirassununga logo mais. Farei uma visita à cidade, uma visita à Força Aérea, à Academia da Força Aérea, e alguns contatos políticos importantes e também visita à Polícia Militar local. Amigos, muito obrigado por sua atenção. Nossa luta pela ordem pública, pela segurança pública, pelos direitos dos policiais, especialmente os militares, continua.